Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live do Carreteiro. Vamos continuar a nossa viagem no tempo e o nosso bate-papo histórico sobre o transporte rodoviário de cargas. Esse ano, como todos vocês sabem, a gente está repetindo em todas as lives. Esse ano é muito importante para nós, em especial aqui da revista Carreteiro. A gente está comemorando 50 anos de circulação. São 5 décadas que a gente vem acompanhando o transporte rodoviário de cargas, todas as suas mudanças e levando informações para os motoristas de caminhão de todo o país e profissionais ligados ao setor rodoviário de cargas também. E como parte das comemorações, que esse ano, todo mundo sabe, a gente teve que dar uma adaptada, a gente vem promovendo bate-papos para relembrar os principais fatos que marcaram o transporte e também vamos falar um pouquinho de futuro. Hoje o nosso bate-papo é sobre os caminhões da Volkswagen que marcaram época. Vale lembrar que o caminhão Volkswagen nasceu no Brasil há mais de 40 anos. Neste período, muitos modelos da marca foram se destacando entre os transportadores e motoristas de caminhão e também se tornaram campeão de vendas, né? E alguns desses modelos estão sempre presentes no ranking dos 10 mais licenciados do país. Nosso bate-papo de hoje vai ser com o Sérgio Pugliese, que ele é gerente executivo de vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus, e está aqui conosco para nos contar um pouquinho dessa trajetória da empresa no Brasil, que começou lá atrás, há 40 anos, dos modelos da marca de maior sucesso, da estratégia para se consolidar também no mercado brasileiro, e falar também um pouquinho dos produtos que a empresa está preparando para o futuro, como o caminhão elétrico, por exemplo. Boa noite, Sérgio. Boa tarde, né? Boa tarde, Sérgio. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daniela. É um prazer aqui estar com vocês da revista. Eu acho que a gente teve algum probleminha aqui. O microfone dele está cortado. Desculpa. Isso. Boa tarde, tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo. Oi, Daniela. Oi, João. Muito boa tarde. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela oportunidade. Parabéns à revista Carreteiro. Bodas de Ouro, complementando Bodas de Ouro nesse ano. Um minutinho que... Perdão. É um grande prazer aqui contar um pouquinho da história. Sou o Sérgio Pugliese, sou head hoje de vendas da área comercial de caminhões, mercado doméstico, então tenho responsabilidade por todo o Brasil. Tenho 34 anos de Volkswagen Caminhões, tive orgulho de entrar nessa empresa em 1986, então acho que eu consigo falar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história aí com vocês aí. Vim lá do comecinho da empresa. A empresa foi fundada em 1981, né, com a aquisição da Chrysler. A Volkswagen comprou a Chrysler e aí fabricava caminhões e não sabia o que fazer com os caminhões. Então vamos começar a montar caminhões. E aí foi onde começou a história da Volkswagen. Ah, legal, Sérgio. E obrigada pela sua disponibilidade. Está com a gente também aqui o editor da revista O Carreteiro, o João Geraldo, que também vai recordar sobre alguns modelos da marca que se destacaram na revista ao longo desses anos todos. Boa tarde, João. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Sérgio. Seja bem-vindo aí à nossa live da revista O Carreteiro. Obrigado. E é legal falar da Volkswagen, que é uma empresa que tem uma história interessante. Ela começou a produzir caminhões médios, como você diz, depois leves, de uma fábrica comprada, né, da Chrysler, que fazia caminhões com capô. De repente, ela entrou no mercado com uma nova configuração de cabine totalmente diferente, né? No mercado que já, de certa forma, era dominado por fabricantes que tinham as cabines convencionais, com capô sobre o motor. Era um desafio, né? Porque a Ford só apareceu depois, em 85, mas a Volkswagen teve o privilégio e começou certo, montou uma rede, montou um pós-venda forte, consistente e acabou se sobressaindo no mercado. Muito legal. Vamos lá, vamos começar nosso bate-papo. Ah, legal. Vamos lá. Então, eu vou começar com uma primeira sugestão de tema para a gente falar aqui, até aproveitando que o Sérgio já adiantou, né, que o primeiro caminhão produzido pela Volkswagen foi em 1981, se eu estiver errada, depois você me corrige, que é o E13 movido a álcool,
E apenas para contextualizar um pouquinho esse momento, em 79 a empresa adquiriu parte das ações da Chrysler, que já produzia caminhões aqui, o Dodge D700, o D400 e a picape D100, né? E aí, em 80, a Volkswagen adquiriu 100% da Chrysler e em 81 lançou esse caminhão E13. E aí, nesse mesmo ano, ela lançou a nova geração, o 11-130, o 13-130. E aí, dentro de todo esse contexto assim, inicial, né, da empresa, quais eram as principais características desses modelos na época? Quais eram as exigências dos transportadores dessa época? E aí, outro ponto que a gente podia abordar também é a questão da Volks apostar desde o início, como o João estava falando um pouquinho, dos caras chatas. Qual era a aceitação desses modelos anos atrás? Perfeito. Bom, vamos lá. O E13, salvo engano, ele era um caminhão Dodge ainda, né? Da família dos Dodge, o motor V8, o motor era o E13 e o E21, que eram veículos V8, com motorização inclusive a álcool, e tinham grande utilização em usinas aqui do interior de São Paulo e interior do Brasil. Desde o começo, os caminhões sempre se caracterizaram por muita robustez, né? A característica dos caminhões Volkswagen, já vindos da Chrysler, a gente usou chassis com algumas modificações, mas a característica marcante na nossa família, eu creio que sempre foi a robustez dos caminhões. A opção por a utilização da cabine avançada, a primeira marca a entrar com esse tipo de... Tinha o Fenemé, né, João? O Fenemé mais antigo tinha a mesma característica de cabine avançada, mas não era basculável, eu creio. Não era basculável. Tinha o cockpit, Acho que a primeira cabine basculável, me corrija também se eu estiver enganado, que eu conheci foi o do Volkswagen mesmo, que era uma quebra de paradigma, porque realmente era comum a gente ouvir que haviam motoristas que tinham receio de andar num caminhão com cabine basculável, de medo de uma frenagem, a cabine pudesse bascular e causar um acidente, né? Ou então de ficar facilmente ali, muito exposto num eventual acidente, não tinha aquela proteção frontal dos caminhões com cabine convencional para protegê-los. Então, foi um paradigma que deu um pouquinho de trabalho para a gente ir mudando. Quais eram as vantagens desse tipo de cabine, desse conceito de cabine, né? Essa cabine é uma cabine europeia, né? Essa cabine que usava no... A gente foi descobrir, eu descobri há poucos anos, o desenho dessa cabine é da MAN. Eu estava na Alemanha uma vez e eu vi a cabine foi um caminhão worker aqui, eu fui ver, era um MAN antigo. E aí eu fui consultar desenhos da nossa engenharia aqui, os desenhos daquela cabine worker eram desenhos da MAN, né? Então a gente já utilizou a cabine da MAN, foi usada na Europa, aqui no Brasil. E essa cabine, ela sofreu, ela veio evoluindo, a gente a utilizou por quase 35 anos, então foi uma cabine realmente de muito sucesso na nossa história. Interessante. Essa cabine aí, se não me engano, ela é do início dos anos 70, né? Que a MAN usava na Alemanha. Sim, isso aí. E a Volkswagen, como ela estava começando, foi o primeiro caminhão do mundo Volkswagen, foi feito aqui, né, Sérgio? Não tinha em lugar nenhum do mundo, né? Em nenhum lugar do mundo. Você falou um negócio interessante, que o caminhão a álcool, esse E13, era um Dodge mesmo, porque quando a Volks começou, ela pegou bem na virada, naquele momento lá que no Brasil havia a tal da alcoolização, né? Que nos anos 80, que tinha até a conversão de muitos carros a gasolina para álcool, mas também na indústria de caminhão, né? Sim. Eles pegavam e transformavam um motor ciclo diesel em Otto, né? Fazia lá algumas mudanças lá. Alguns ajustes, recebia um distribuidor de ignição onde ficava a bomba injetora, adaptava a vela, carburador, mas não deu certo, né? Logo foi abandonado. E uma outra coisa, você falou certo, da cabine avançada, os motoristas, eles tinham também não só o medo dela bascular e ele cair para frente, alguma coisa assim, estourar o para-brisa, sim, como também
tinham medo de uma batida frontal. Embora o caminhão não foi feito para bater, mas eles tinham medo. Até poucos anos atrás, muito motorista falava, mas cara chata, a gente fica muito exposto ali numa colisão frontal, coisa e tal. Mas isso... uma outra coisa também, que esquentava muito, que já era uma herança do Fenemê, que a cabine do Fenemê esquentava, né? Sim. Mas não tinha mais nada disso, né? Nessas novas Mas a cabine do Fenemê esquentava porque o cockpit era dentro da cabine, não é? Era do lado, tinha né? aquela urna. O motorista ficava exatamente ao lado do capô do motor, né? Como era a casinha de ônibus, cachorro, né? falava. Exatamente. Então, os Volkswagen já tinham outro conceito, o motor ficava embaixo da cabine, então a parte tinha um bom isolamento térmico, então já não passava aquele calor que as cabines antigas tinham, né? Então, Exatamente. realmente, tem mais esse detalhe. Legal. Então, a gente pode passar um pouquinho para falar do sucesso do Titan Tractor, que ele se destacou por ser um cavalo mecânico leve e que, ao mesmo tempo, conseguia executar o mesmo trabalho de outros modelos mais pesados, e o preço, consequentemente, era bem menor. E talvez esse tenha sido um dos motivos que tornou ele um sucesso de vendas, não é isso? Perfeito. Vamos falar um pouquinho dele. Ele um pouquinho depois, ele foi lançado o primeiro cavalo mecânico Volkswagen. Bom, contar um pouquinho da história do motor Cummins, né? O motor Cummins da relação com o Volkswagen. Eu entrei num projeto intitulado PACCAR, na Volkswagen Caminhões, que foi uma época que nós chegamos a exportar caminhões para os Estados Unidos, né? Para as locadoras de caminhões, para os pequenos produtores rurais dos Estados Unidos, utilizavam esse tipo de veículo de forma sazonal, então alugavam por alguns meses, aproveitavam a colheita e devolviam para a locadora. E eu entrei exatamente nesse projeto na empresa em 86. Então, nós não utilizamos naquela época o motor Cummins, usamos só o MWM e o Perkins, na família Volkswagen. E o motor Cummins ele veio com uma oportunidade de um rompimento de contrato entre Volkswagen Caminhões, a Volkswagen do Brasil, né, que detinha a marca de caminhões, com os Estados Unidos, a variação cambial muito forte, inflação muito alta na época, os Estados Unidos rompeu o contrato. Nós nos vimos aí com um número grande de motores comprados e sem aplicação local, né? Então, foi a oportunidade de lançar o caminhão com motor Cummins. Então, a sequência, a gente teve acesso aos motores com maior potência, e onde veio o de 300 cavalos da Cummins, o motor Cummins de 300 cavalos, que equipou o primeiro Titan Tractor, né? Então, era o 18300, era o modelo dele. Isso, salvo engano, foi em 1991. Então, era um veículo realmente que a gente foi na contramão do mercado mais uma vez. É um mercado, naquele momento, indo para potências maiores, com a concorrência com veículos maiores, com motores maiores. Nós enxergamos uma oportunidade de posicionar um veículo com uma potência menor, mas que atendesse à necessidade de muitos transportadores. Foi quando nasceu aí o cavalo mecânico 18310, foi um sucesso de vendas, né? Legal. Tem alguma consideração, João? Na revista também teve bastante destaque. Então, tenho sim, porque esse cavalo mecânico, ele mudou o mercado, ele mexeu mesmo, ele fez outros fabricantes, né, entrarem, fazer um cavalo leve, 4x2, né? E sim, acabaram vindo atrás, mas o Titan ele já tinha saído, né? Vendeu muito, eu acho que vendeu 15 mil unidades, mais ou menos, não foi, Sérgio? Dessa cabine antiga. Por aí, exatamente. Por aí, né? Eu me lembro que recentemente, quando essa cabine saiu do mercado de vez, do mercado brasileiro, foi dado um número assim, de alguns levantamentos que a Volkswagen apresentou, tinha acho que 15 mil. E o interessante é que esse caminhão, todo o transportador que estava pensando mais em rentabilidade e não em conforto do motorista, comprou.
Não que o caminhão não fosse bom, porque ele tinha, sim, alguns recursos, mas porque também o transportador abusava, ele botava em carreta até de 3 eixos, né? Sim. E aí o cavalo, como a cabine era leve, ela batia muito, né? E aí vinha aquela história que o pessoal fala, caminhão enrolador de camisa, né? Que o motorista fica batendo, e até que ele acabou sendo, essa cabine acabou sendo tirada, você me corrige, com a chegada da Constellation, né? Da cabine do Constellation. Sim. E aí a Volks separou direitinho a cabine Constellation, de cima para baixo, né? Worker e Delivery. Ficou mais fácil para o mercado entender essa divisão dos caminhões de mobilidade, né? Sem dúvida. 2005. Essa cabine, lembrando, essa mesma cabine nós utilizamos até 2017, 2018, né? E alguns mercados latino-americanos ou África utilizavam até pouco tempo, né? Sim. Então, nós até pouco tempo produzíamos cabines da família Worker ainda, em Resende. E só acrescentar esse caminhão, inclusive, desculpe, ele tem aquele slogan de mais você, menos você não quer, mais você não precisa, né? Do conceito tailor-made, o veículo realmente sob medida para aquela aplicação. Aliás, até esqueci de dizer lá no início, quando a estratégia da Volkswagen para ela entrar no mercado e fazer o sucesso e atingir as metas dela, uma das coisas foi o tailor-made, né? Somada a uma rede consistente, a um pós-venda, e teve também esse slogan era muito forte, né? Menos você não quer, mais você não precisa. Isso daí, do meu ponto de vista, ajudou muito no crescimento da marca no país, da consolidação dela no mercado brasileiro. Ajudou muito. Só mais uma coisinha, Sérgio, só mais uma coisinha. Você falou agora há pouco dos Estados Unidos, dos caminhões. Eu lembrei também de uma passagem da Volkswagen muito interessante, que foi o L80. L80, esse ele é para a Alemanha. Então, fala um pouquinho aí para o pessoal que está acompanhando a gente do L80, porque para a Alemanha, principalmente para o alemão, para o transportador alemão, esse caminhão era como se a gente visse hoje um caminhão BMW, um caminhão Ferrari, não era alguma coisa assim, porque a Volkswagen era só caminhão. A Volkswagen era só automóveis na Alemanha. Automóveis, de repente, um caminhão Volkswagen. Aparece um caminhãozinho. Eu acho que foi também um projeto exitoso do ponto de vista estratégico, e a gente conseguiu realmente montar um caminhão de 8 toneladas, era um L80, eram 8 toneladas, era um modelo único, e tinha alguns features, alguns itens que atendiam a legislação da Alemanha na época, com padrão europeu, então tinha uma qualidade até superior, com normas de combustão de tecido, de banco, enfim, de acordo com a legislação de lá. E a gente chegou a vender, acho que um número, não foi muito grande, mas foi expressivo, a ponto de chamar lá a questão dos sindicatos, né? É muito forte. Então, a gente começou a incomodar o pessoal dos sindicatos lá, porque, querendo ou não, um veículo montado no Brasil, sendo entregue pronto lá, acabava tirando a mão de obra do alemão, certo? Do trabalhador alemão. Então, foi uma das barreiras que nós tivemos que deixar de fazer esse processo. Né? E, por coincidência, quando a Volkswagen fez um evento grande lá na Alemanha, se eu não me engano, eu até estava lá, se não me engano, com concessionários, e nesses mesmos dias que foi anunciada a separação da Auto Latina, se eu não me engano. Que foi uma outra passagem também que está na história 94. Naquele momento, posso me alongar nas histórias aqui, falar um pouquinho? Aqui é para contar história, Sérgio. É um assunto que eu acho legal. Então, a Auto Latina foi a fusão aí compartilhada, né, basicamente dos processos de compras e desenvolvimento, Volkswagen e Ford. A Ford fazia os caminhões no Ipiranga, nós fazíamos os caminhões ali na Anchieta.
em frente à Volkswagen, onde hoje é uma outra empresa, lá um armazém de uma empresa de eletrodomésticos, né? Casas Bahia. Casas Bahia, exatamente. Então, ali que eu ingressei. Então, em 87 houve essa fusão, esse processo, que foi tratado no alto escalão da empresa, e realmente foi um casamento, aquele casamento que os pais forçam, né? Um casamento que a noiva e o noivo ainda não se conhecem, não se gostam, mas os pais acham que eles têm que casar. Então, foi dessa forma. E naquele momento nós tínhamos uma fábrica que era absolutamente mal localizada, né? A infraestrutura dela era muito ruim. Dentro da fábrica, na Anchieta, passava um rio dentro da fábrica, e quando chovia, transbordava, então a linha de produção era invadida por água, tinha inundação dentro da fábrica, era um estrago. E o processo muito artesanal. Ao passo que a fábrica da Ford no Ipiranga já era uma fábrica mais moderna, um pouco melhor estruturada, com uma infraestrutura melhor. Então, na época se decidiu em levar a operação de caminhões para lá, né, a produção dos caminhões. Então, nós ficamos ali por alguns anos produzindo os nossos caminhões Volkswagen, eram produzidos na fábrica da Ford. E ali se sofria boicotes dos funcionários, porque, por exemplo, tinha banco para montar tecido para fazer o teto de cabine do caminhão Ford, mas não tinha o da Volkswagen, porque na hora do almoço vinham com uma empilhadeira e escondiam um rolo do vinil lá do tecido de revestimento, escondia, parava ali. Então, eram coisas divertidas que aconteciam, que só quem viveu lá lembra dessas coisas e pode compartilhar. Mas depois disso, em 94, o casamento acabou. Eu acho que ele foi muito interessante para ambas as partes, tanto ela viabilizou a operação das duas empresas na época, do lado de automóveis, a Ford e Volkswagen, do nosso lado também caminhões com a Ford, só que nós nos vimos sem fábrica, né? 94, com a separação, não tem mais fábrica, como é que faz? Aí entra aquele projeto audacioso, inovador, de buscar o que a gente faz? Sai do mercado, deixa de produzir caminhões, ou busca construir uma nova fábrica e localizar uma nova fábrica? Foi onde veio o conceito de Resende, junto com o Lopes de Arriortua, aquele executivo que trabalhou conosco, na época era o presidente, era um cara visionário. Pois é. E esse camarada, ele introduziu um conceito de consórcio modular em Resende, que eu diria que ele chama a atenção até hoje a forma de produção que os veículos Volkswagen são produzidos hoje. Então, foi muito interessante isso daí. Ah, legal. É legal essa história. É legal mesmo. Acho que agora a gente podia falar um pouquinho sobre os caminhões sobre medida da Volks, né? Explicar um pouquinho para as pessoas, até para elas lembrarem e verem como que era esse conceito que levou a marca a crescer rápido no mercado de caminhões. E aí, acho que dentro desse conceito a gente pode falar um pouquinho do Constellation 24-280, que é o que está assim, 10 mais vendidos, pelo menos no ranking da Fenabrave, né? Ele aparece sempre entre os 10 mais. E aí outros modelos também que foram se destacando ao longo desses anos. Sim. Bom, nós com a criação da fábrica, com a construção da fábrica de Resende e o início das operações, isso em 96, nós passamos aliás, está fazendo 25 anos, né, agora também fez, está completando 25 anos agora a fábrica de Resende também. Então, a gente começou a observar o mercado, começou a desejar veículos, às vezes não tão convencionais quanto os que eram produzidos. Por exemplo, um veículo já com terceiro eixo de fábrica, um veículo já trucado de fábrica. Isso não era possível nas montadoras, né? Algumas faziam, outras não. Nós não fazíamos na época. E aí veio o BMB, que é um centro de modificações, que hoje também ele é instalado nas proximidades de Resende. Ele não está dentro da fábrica, mas ele está ao lado da fábrica e ele só faz trabalhos exclusivos para a marca Volkswagen. Então, é um centro de modificações que faz boa parte de algumas atividades da nossa linha de produção e também atende clientes e concessionários com transformações. Então, tudo isso nos possibilitou oferecer veículos sob medida.
com entre-eixos diferentes, tipo de rodagem diferente, né? 6x2, 6x4, 4x2, veículos com terceiro eixo ou com quarto eixo, como são feitos hoje. Então, dali veio o conceito sob medida, 2001, se eu não me engano, esse conceito foi, que a Volkswagen também veio um grande engenheiro, que era o seu Herbert Demel, também na época ainda era o presidente da Volkswagen Automóveis e Caminhões, e ele era um engenheiro e ele marcou, toda quarta-feira ele passava o expediente em Resende. Ele ia para Resende porque ele gostava de engenharia, gostava de fábrica, gostava de inovações. Ele promoveu, se o João vai lembrar bem, um facelift de toda a família Volkswagen, com as cabines, essas cabines antigas, mesmo os worker, mas ele mudou a grade, os faróis, fez veículos body color, e realmente aquilo lá foi, na minha visão, um divisor de águas para a marca. A marca realmente tinha uma fábrica já com capacidade de produção, com processo fabril moderno, e conseguiu realmente dar uma boa arrancada no mercado desde 2001, né? Tanto que em 2003 ela assumiu a liderança de mercado no mercado brasileiro de caminhões. Mudou bem a cabine. Muito importante. Nós aqui da imprensa de caminhões comentávamos assim, a Volks fez um milagre nessa cabine aí. Foi. Né? Botou aquelas grades retas embaixo, assim, ficou ficou mais parruda, né? Parece que o caminhão ficou... A cabine não era aquela cabininha simples. Parecia outra cabine, de fato, embora fosse a mesma, né? O esqueleto Exatamente. fosse a mesma. Mas são coisas que a indústria faz, né? Porque uma cabine é muito caro, né? Fazer uma cabine nova... É caríssimo. Caríssimo. E essa cabine aí, que deve ter um código, né? Se pedir para você lembrar, talvez seja até muito para o código da cabine, mas ela durou no mercado, hein? Ela durou mais de 30 anos. Durou. Ela vai longe. Aliás, Sérgio, depois vamos falar um pouquinho da cabine Constellation mais para frente, né? Sim. Que também já está aí nos seus 15 anos, né? Ela já vai nos seus 15 anos, desde 2005. Nasceu primeiro com 19.320, né? Foi quando mudou a motorização para motores eletrônicos, salvo engano. Foi. E aí já mais Euro 3 ainda, né? E aí lançaram aí a gente lançou o primeiro veículo, era o 19.320, já era o sucessor do Titan Tractor, né? Que é um emblemático, uma cabine mais moderna. Ele mantinha algumas características interessantes, que era o ar-condicionado, o trio elétrico, a suspensão traseira pneumática, né, ajustável. Você tinha uma válvula que você regulava ali a altura da suspensão, mas era coisa inovadora, né, para aquele segmento que não tinha opções na época. Não tinha. Então, ela foi, eu diria, perdão, Daniela? Pode falar. Não, que o Constellation, na época, ele foi identificado como a cabine Constellation, era o estado da arte, da engenharia em cabine. Era uma cabine que tinha lugar, por exemplo, para se colocar uma garrafa de 1,5 litro de água, né? Coisa que quem entende o caminhoneiro, só que o caminhoneiro pega uma garrafa de 1,5 litro ou mais até, e põe ali do lado da porta. Então, ela tinha um espaço para se guardar uma garrafa de 1,5 litro de água. Então, eram coisas assim inovadoras. Tinha uma cama muito confortável, tinha uma altura útil de até um motor de 1,80 m, ficava totalmente erguido dentro do caminhão, se locomovia de forma tranquila, sem nada para atrapalhar o acesso à cama dele. Então, realmente foi um carro muito inovador, né? 4 pontos de fixação na cabine, né? Antes eram 3, então os 4 pontos tinha amortecedores também, isso dava muito mais conforto para o motorista, então foi realmente outro divisor de águas. Houveram vários, né, na história da Volkswagen. A gente pode, então, já falando da cabine, vamos falar um pouquinho dessa mudança que classificou também os caminhões leves, médios, semi-pesados, pesados da Volks. Falar um pouco do delivery, Perfeito. do work, do Constellation, né? Então, fala um pouquinho o que essa cabine trouxe de novidade nesse momento para esses caminhões, né?
que eu acho que também foi uma parte importante da história aí de vocês. Eles não nos deu a possibilidade de separar em famílias, né? A gente usava a família dos delivery, né? Os veículos menores, cabine worker, a cabine antiga, né? Usada até 2017. A família de veículos delivery, os veículos de entrega, veículos mais com características urbanas. Depois a família worker, que continuava com família, os veículos worker, só que veículos acima de 13 toneladas, né? E eram os veículos mais vocacionais para trabalho, mais severos, caçamba, basculantes, né? Veículos de coleta de resíduo, enfim, veículos mais de trabalho mesmo, urbanos, mas com vocação de robustez e trabalho, betoneira, né? Os veículos da construção civil, enfim. E os veículos da os Constellation, a cabine nova, naquele momento se definiu como os veículos rodoviários, né? Então, os veículos rodoviários de longa distância, média distância. Então, a gente mudou as classificações aí do mercado aí, com essa possibilidade, né, de ter 3 variações, 3 famílias de caminhões destinadas a aplicações distintas. Uhum. Mas com a repotencialização, essa cabine nova agora, essa cabine nova do delivery, que é uma cabine muito bonita, moderna, Sim. ela levou o delivery a invadir aí a praia dos médios, né? Com o 13,80, né? Até Sim. recentemente teve um Constellation aí que teve que saiu de linha, né? Para dar espaço com 2 caminhões na mesma faixa de potência. Sim. É que a gente percebeu, se você olhar hoje, se você olhar, medir o mercado, e você tem esses dados de forma muito clara nos teus estudos, nas tuas pesquisas, o veículo hoje de 13 toneladas, realmente ele se limita aos veículos pequenos que se tornaram 6x2. E geralmente VUC, com muita atuação no segmento de bebidas, que a gente olha, vocês observam em São Paulo, os grandes centros com limitação de veículos maiores. Então, você não podia entrar com 13 toneladas, mas você pode entrar com VUC, que leva as mesmas 13 toneladas, né? Então, aí foi aí que a gente viu mais uma oportunidade de fazer um veículo. Então, realmente, ele se sobrepôs no 13 Constellation, no Worker, e começou a perder espaço, né? Porque quem precisava até 13 toneladas ficava feliz com a família delivery. Acima de 13, ele já não queria um 13, ele já partiu para um 15, para um 17, ia para veículos de maior capacidade, né? Então, eu diria, o próprio mercado que colocou o 13 com característica do VUC no mercado, substituindo o 13 convencional. Tanto que hoje o 13 toneladas puro nenhum fabricante mais oferece. Nós entramos com um novo agora, que é o 14.190. Ele não é um 13, ele é um 14. A gente não tem o 15 e já vai para o 17. Então, a gente tem o 13, que é a derivação do 11.180 com o terceiro eixo, ele vira um 13. E depois a gente já vem para a família Constellation, um 14.190 na linha Robust e o 15.190 e o 17.190 a linha Robust, né? Então, a gente define dessa forma hoje. Quantos modelos tem hoje, somando as 3 famílias, ô Sérgio? Passa de 30, não passa, não? Passa de modelos. Você, Eu não vim preparado com o número de modelos, mas eu teria que contar um pouquinho, mas se aproxima de uns 30 modelos. Agora, as derivações são maiores, né? Se buscar os entre-eixos, as possibilidades, colocar o veículo com o quarto eixo direcional, né? Ele vira um 8x2 ou um 8x4, as possibilidades são enormes, né, hoje. Então, realmente tem uma gama, a gente... O próprio Express, que é o veículo de rodagem simples, né, que era um veículo que faltava no nosso portfólio, um veículo de 3 toneladas, realmente ele também entrou e ele já se consagrou, ele hoje ganhou uma representação muito grande nos grandes centros,
ele rivaliza ali com o primeiro colocado nas vendas ali, que é um dos coreanos, né? Então, eu diria, ele também foi um case de sucesso aí, o Express, né, da família do Novo Delivery. Ele concorre também com as vans de carga, né? Que é o DLX, né? Isso. Vamos falar então já um pouquinho desse fortalecimento no segmento de leves, né? Com a chegada do delivery, e depois o salto que teve, né? Com o novo delivery, se a gente podia falar um pouquinho desse segmento. A característica da Volkswagen sempre foi ousadia, né? Então, ela sempre nunca teve medo e sempre acreditou no mercado brasileiro. Então, é um fabricante de caminhões que é de origem nacional. Ela é uma empresa, uma multinacional, só que a fundação dela é brasileira, né? Então, é diferente de quem produz caminhão no mundo inteiro e traz o que tem no mundo inteiro para cá. Então, a nossa origem sempre foi os caminhões feitos no Brasil e daqui vai para o mundo, né? Esse é o nosso desenho. E o que a gente fez? No meio veio o Euro 5, né? 2012, iniciou o Euro 5 no Brasil, e nós já vimos com uma cabine realmente desatualizada, a cabine worker já vinha cansada, que equipava a família dos deliveries, né? Então, começou a se trabalhar desde 2011 numa nova cabine, num novo desenvolvimento, um projeto que se iniciou a quatro mãos, tanto no Brasil como na Alemanha, foram expatriados 90 funcionários da Volkswagen do Brasil para a Alemanha e começou a se trabalhar no desenvolvimento dessa cabine, desse veículo novo na Alemanha, para o Brasil. Ele foi intitulado como Projeto FIVOS, né? Então ele trabalhou. Aí veio a crise pegou a Europa também de forma bastante expressiva e nos pegou aqui também. E a Europa falou: a gente tira um pouquinho o pé nesse momento aqui. Se vocês tiverem interesse, vocês sigam sozinho e voltem para o Brasil e tenta seguir com o projeto lá. É uma decisão de vocês. E o nosso CEO, Roberto Cortes, também ele é muito otimista, acreditando muito no Brasil. Ele é muito cara muito positivo. Poucas pessoas com a positividade dele eu conheço. Ele é muito positivo. Eu falei, não, vamos trazer para cá e vamos tentar colocar isso aqui para frente. E a gente trabalhou 5 anos, desde 2012 até 2017, em cima de um projeto para substituir os nossos líderes de vendas. Porque nós tínhamos, na época, o 850 e o 10160, que eram veículos líderes de vendas. Sempre estavam no ranking dos top 5, dos top 10, eles apareciam de forma muito expressiva, então lideravam o segmento. E a gente trabalhando num projeto para substituir os líderes de vendas. Então, a gente não podia errar de forma alguma. E dessa forma a gente seguiu adiante. E lançamos em 2017, foi apresentar na Fenatran em 2017, a nova família de... Acho que deu uma travadinha. Travou. Ele estava falando da nova família Delivery. O Sérgio estava explicando, né, dessa nova cabine que tinha o projeto aqui no Brasil, aí a Alemanha ia participar, aí acabou ficando só para o Brasil, lançaram aqui e foi um sucesso, está sendo um sucesso. Hoje o 970 caminhão leve mais vendido, né? Verdade. Está Então, sempre entre os 10 mais vendidos ali também. Foi um lançamento bastante feliz da Volkswagen. Uhum. Será que o Sérgio demora para voltar? Enquanto isso, vamos aproveitar, já que ele não está aí, vamos falar mais um pouquinho lá de trás da Volkswagen. Dani, Vamos falar um pouquinho mais da história. uma curiosidade é que quando a Volks começou a vender caminhões, logo no comecinho, né? Isso daí eu já ouvi essa história várias vezes das pessoas mais antigas, dos mais velhos, que aí o caminhão quebrava, o cara ia procurar a peça, não tinha. Aí ele falava assim, onde eu estava com a cabeça quando eu comprei esse caminhão? Aí sendo que o outro alemão, você acha a peça até nas farmácias. E
eu vi isso daí mais de uma vez, eu vi essa história, já cheguei a ler, se você procurar isso na internet, você vai encontrar, para você ver como que o mercado muda, né? E depois, em 2003, já fazia o quê? De 80 a 2003, 13 anos, né? 13 anos, a Volkswagen foi líder de mercado pela primeira vez, depois ela foi de novo, foi 3 anos seguidos, depois ela somando, ela liderou o mercado brasileiro de caminhões por 13 anos. Caramba! E antes era da Mercedes, depois, acho que em 2017, agora, a Mercedes-Benz retomou de novo a liderança do mercado e ainda é até hoje, né? A participação dela no acumulado agora, acho que deu quase 30%, em junho, acho que contra 26 e pouco da Volkswagen. Mas, considerando que é uma marca que chegou aqui 15, a Mercedes já estava aqui fazia um tempão. Nós conversamos esse dia com o pessoal lá, o quê? De 57. Isso. Né? Ela correu bem, hein? Correu bem, porque ela em 81, né? Se for pensar, ela fez a fábrica no Rio, uma fábrica moderna. Esse sistema que o Sérgio comentou de consórcio modular, quem monta o caminhão são os funcionários dos próprios fornecedores, por exemplo, de pneus, né, de motores, de chassi, né, de vidro, até da cabine. Então, o próprio fabricante, ele tem os profissionais dele dentro da linha de produção, lá em Resende, e eles montam o caminhão. Sim. É interessante isso daí, né? Fica bem legal. E bem agilidade. Sim, e aí eu ia falar um pouquinho, quando a gente está falando do delivery, da questão do elétrico também, né? O caminhão elétrico, então, você até vê... para falar um pouquinho das perspectivas futuras, né? A questão da busca por novas alternativas de combustível, que todo mundo está correndo atrás disso agora, né? E o delivery já atende um pouco esse processo também, né? O delivery ele já está praticamente pronto, né? Porque já está trabalhando aí, já está rodando em teste, já foi aprovado, né? Eu sei que tem caminhões com Ambev, desses caminhões elétricos, né? E a Volkswagen fez uma parceria com a Ambev muito grande, de 1.600 caminhões, 1.600 e pouco, é um negócio grande mesmo, bem grande. E foi a opção da Volkswagen, né? Cada empresa, eu acho que vai procurar ver o que é melhor para ela. Por exemplo, a Scania não está mexendo com elétrico aqui, ela está no gás, né? Ela preferiu o gás. A Mercedes-Benz até agora não tem nenhum nem outro, mas ela acabou de fazer uma parceria na Europa com a Volvo, né? Para acelerar o desenvolvimento da célula de combustível, que é elétrico também, né? Então, é provável que ela vá ter isso aqui também no Brasil. Não, é difícil prever quando, mas o que vai acontecer de fato com todo mundo é que todo mundo vai tentar substituir o diesel. E tem também os caminhões elétricos rodando aqui no Brasil, né, da chinesa, né, E vamos ver o que vai dar. Agora, esse projeto da Volks é muito legal, já está em andamento. A Volks levou esse caminhão para a Alemanha, para Hannover, tem o ônibus também, tem um sistema que o próprio motor, que é um motor de automóvel, alimenta o motor elétrico. Quer dizer, é legal. A gente podia falar um pouquinho da MAN, né? Não sei se o Sérgio vai retornar agora, porque acho que ele teve algum probleminha de internet. Do caminhão MAN? Acho que falar um pouquinho, que acho que também é uma coisa que sempre tem de curiosidade, né? Os motoristas sempre perguntam um pouquinho deles e tal. Né? Pergunta, como é que o caminhão é MAN e não é caminhão Volkswagen, né? Exatamente. Como é que é essa relação, né? A Volkswagen, ela tinha caminhão até 320 cavalos, até acho que 420 cavalos, é caminhão Constellation, uma linha. Aí, a partir daí, que é um caminhão premium, já é o caminhão MAN, que é uma outra cabine, é um outro caminhão, né? É uma outra mecânica. Tem um caso, acho que de um 33, de um caminhão, que é um fora de estrada, que a Volks mistura componentes dos dois, né? Mas,
Para todo efeito, o MAN é um caminhão premium, caminhão mais caro para concorrer com Volvo, Mercedes, com Scania, né? Enquanto que o Constellation fica um pouquinho abaixo. Mas o que eles têm assim, de diferente? Assim? A cabine, começa pela cabine e nível de equipamentos, né? Ah, tá. Porque é exatamente isso que eu ia dizer agora, porque a distância está diminuindo, né? Não tem mais esse caminhão aqui, ele é mais barato, ele tem menos equipamento. Não, tá igualando, porque hoje, se não tiver um produto... Acho que o Sérgio está voltando. Porque tá tentando voltar aqui. Peço desculpas. Imagina, Sérgio. Caiu aqui o sistema, eu não consegui entrar. Mil desculpas. É live, gente. Live é assim mesmo, fica tranquilo. Você tá conseguindo ouvir direitinho? Estou ouvindo alto e claro, muito bem. Ah, tá bom. Eu acho que eu só não sei se a gente está conseguindo te ver. Eu tenho que habilitar a câmera aqui como? Mas também. Bem. Vamos lá. Eu não estou conseguindo habilitar a câmera. Bom, vamos fazer o seguinte: a gente vai tocando mais um pouquinho, e aí depois, se você não conseguir, só para te. Você está ouvindo a gente? Estou ouvindo alto e claro. Ah, legal. A gente estava falando um pouquinho. Bom, vou dizer que o que a gente fez nos comentários aqui até agora, se você quiser ir complementando, a gente falou um pouquinho do delivery elétrico, né? Falando que é uma das tendências hoje a busca por combustíveis alternativos. Aí a gente, se você quiser falar um pouquinho desse caminhão, do quanto ele já está engajado assim no mercado. E também a gente estava falando agora um pouquinho dos caminhões MAN, né? Como uma linha premium e tal. Se quiser comentar um pouquinho dos dois, foi o que a gente estava falando agora. Fala um pouquinho. Bom, começando. Peraí, deixa eu. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Bom, o e-delivery também é um veículo realmente que demonstra o DNA inovador, essa busca pelo novo, a busca pelo diferente e sempre de olho nas novas tendências e tecnologias. Esse veículo realmente ele foi preparado, é um veículo elétrico, é um caminhão 100% elétrico, ele não é híbrido, ele é 100% elétrico e é um projeto 100% brasileiro, nacional. Esse veículo ele foi trabalhado, desenvolvido a princípio por um evento que antecedeu a Fenatran de 2017 na Alemanha, que é um evento do grupo Volkswagen intitulado Innovation Day. E esse veículo foi então preparado para ser apresentado, onde toda a marca do grupo Volkswagen tinha que apresentar um projeto inovador. Então a nossa proposta foi o veículo elétrico, e realmente ele chamou uma atenção muito grande na Europa, onde ele foi apresentado, e na sequência na Fenatran, aqui em São Paulo, 2017, onde nós tivemos também a oportunidade de apresentá-lo, ainda como, naquele momento, um veículo conceito, nem nós tínhamos noção do sucesso e do interesse que, naquele momento, esse veículo despertaria no público geral, e realmente despertou muito interesse das empresas, das multinacionais, onde tem um apelo do marketing ainda bastante forte, onde eles incentivam, inclusive, as empresas a que utilizem energia limpa, energia renovável, tudo que seja amiga do meio ambiente. Então, esse veículo realmente ele veio no momento realmente que foi diferente para nós, porque nós não estávamos esperando aquele sucesso. Ele realmente despertou um novo projeto dentro da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Então, realmente, a gente está trabalhando muito pesado nesse carro. O veículo elétrico é uma bandeira do grupo Volkswagen, é uma bandeira nossa, é um estandarte aqui da nossa fábrica também. Eu diria um caminho sem volta. Se vocês me perguntarem, a tendência é que o veículo elétrico seja 100% do mercado brasileiro? Não nesse momento, mas ele tem uma boa participação. As grandes empresas e as empresas que têm bastante consciência do meio ambiente investem nessa área, têm muito interesse em ter os veículos com motorização elétrica.
Hoje nós temos um veículo em teste na Ambev. Esse veículo ele circula na região do Itaim, ele fica na base da Moca, mas ele circula aqui na região dos Jardins, Itaim. É um veículo que realmente tem feito um sucesso muito grande, tem tanto no conceito, é um veículo que ele tem um nível de conforto muito elevado, um nível de tecnologia muito diferente das outras propostas que a gente enxerga no mercado de caminhão e veículos comerciais elétricos. Então, realmente é um produto diferenciado, é um produto que a gente aposta muito nele. Ah, legal. E aí também a gente estava falando um pouquinho dos veículos da MAN, né? Falando um pouco dessa questão do serem os veículos prêmios de vocês e falando um pouquinho, contextualizando eles um pouco com o Constellation, a diferença. Perfeito. Os veículos MAN, os veículos extra pesado, a MAN, ela tem todas as linhas de produtos, né? Mas nós optamos na época, se decidiu trazer 2 veículos da linha, a linha TGX, com a versão 6x2 e a versão 6x4, né? Só lembrando, nós lançamos esse carro junto com a tecnologia Euro 5, 2012, mas ele chegou no Brasil desde 2009, 2010, a gente já trabalhou na climatização desses veículos. Então, foram feitas mais de 200 modificações, adequações para o tipo de terreno do Brasil, estrada do Brasil, legislação brasileira. E lembrando que em 2008 o TGX foi eleito o Truck of the Year na Europa. Então, eu diria, quando nós fomos adquiridos pela MAN, em 2009, né, nós realmente recebemos um diamante bruto na mão, um veículo extra pesado, premium. Pô, toma aqui, o carro está pronto, vocês têm que adaptar, adequar para o teu tipo de terreno e fazer as climatizações necessárias para esse veículo. E assim foi feito. Então, ele é um veículo, sim, da categoria premium, um veículo extra pesado, realmente um puro sangue, realmente um veículo muito reconhecido, de uma qualidade sem igual e um nível de disponibilidade muito grande, e chama bastante atenção das empresas que o possuem. Ah, legal. Sérgio, o MAN ele tem muitos componentes ainda importados e que influenciam no preço? Sim, ele embora seja montado em Resende, ele tem alguns ícones, a cabine dele já vem montada e pintada da Alemanha. O motor dele já é um motor também que vem montado também da Alemanha. A caixa de mudança é uma caixa, ela é importada, mas já é da ZF, que a gente usa, já aplica no Brasil, então não traz de lá. Mas ainda é um veículo que sofre, sim, como todos, não tem veículo no Brasil que não tenha conteúdo importado, né? Mesmo os produzidos aqui, eles têm muito componente importado, mas o TGX, sim, ele ainda tem um grande conteúdo importado. Isso aí, em alguns momentos, dificultou um pouquinho a comercialização nesse sobe e desce da variação cambial. A gente, vez ou outra, foi bastante afetado, mas sempre soube transplantar, transpor nessas barreiras impostas pelo câmbio, e a gente sempre se saiu muito bem. Ótimo. Bom, gente, a gente está meio que chegando no fim, mas antes eu queria ver com você, Sérgio, o que você acha que, em termos de caminhões, aí a gente tem para os próximos anos? O que a gente pode esperar dos caminhões para os próximos anos, assim? Bom, os caminhões, eles têm a tendência que eles realmente tenham um conteúdo de tecnologia cada vez maior, veículos com telemetria, veículos que prestem serviço realmente com... Nós criamos recentemente a área de GSSM, que é a gestão de serviços sob medida, realmente já apostando que daqui para frente os caminhões eles vão ter que oferecer mais serviços realmente de telemetria, de navegação para os seus transportadores. Então, a gente espera
veículos elétricos, veículos com mais tecnologia, veículos com funcionalidades, com rastreamento, telemetria. Nós temos a tecnologia Rio, por exemplo, que é uma marca também do grupo, ela é voltada à tecnologia embarcada no caminhão. Então, diria, é como se fosse uma loja, uma Apple Store, uma Google, que você baixa lá, você entra lá, compra os aplicativos, tem alguns gratuitos, outros não. Então, roteirização, tipo de carga, fretes, enfim, uma série de serviços que podem ser agregados aos caminhões. Então, a gente espera também isso também de forma rápida. Veículos autônomos, acho que no Brasil um pouquinho mais distante em função da nossa infraestrutura mesmo, porque quem conhece o Brasil, quando você sai de São Paulo e uma parte de Minas Gerais, as estradas já não são tão agradáveis ou tão propensas ao uso dessas tecnologias de um veículo que tenha sensores para saber se ele está andando na faixa correta, se tem sistemas de anticolisão, mas é o futuro que vem. Eu acho que faz parte do desenvolvimento. O Brasil está crescendo e de forma muito rápida, né? A gente olha, quando você olha um caminhão de 10 anos atrás, você fala, pô, esse caminhão já está desatualizado, né? Porque a tecnologia veio e já veio assumindo. Sim. Novas motorizações, depende da matriz de combustíveis que o Brasil siga. Hoje tem gás, mas o gás ainda, a infraestrutura para o gás, eu diria, é muito complicada. O gás ele só vai em gasoduto, então você tem dificuldade hoje de oferecer um veículo a gás, porque você vai ter dificuldade de abastecer. Saindo dos grandes centros, você vai ter problema com abastecimento. Então, é por aí que a gente enxerga, a gente mapeia o mundo dos caminhões, né? Não sei se o João tem outra visão, se ele... Até para aprender, porque o João é uma celebridade do ramo. Não nada, eu estou aprendendo aí com vocês, estou aprendendo todo dia. Eu também, eu amanheço para aprender também. Sérgio, o meu discurso é o discurso de todo mundo. O combustível do futuro é aquele melhor para cada região, né? Exato. E é o que for mais adequado a cada lugar do planeta. Você vê que hoje a Itália usa bastante o gás, né? Para nós, o gás, eu entendo que o gás também seja viável para nós, porque a gente tem abundância de gás aqui. Sim. E o que falta, como você disse, é criar a rede de infraestrutura para abastecimento, né? Perfeito. A partir do momento que tiver tudo isso daí, vai ser uma maravilha. E mais para frente, talvez no segundo ou terceiro momento, tem até espaço para célula de combustível. Sem dúvida. O elétrico, eu acho que já cabe antes também, no primeiro momento, não no segundo ou terceiro, né? E é por aí que vai. Agora, o que a gente vê, que todo mundo espera, né, que todo mundo acha, é que é muito demorado. Eu sei que é o normal da coisa, o compasso é esse, né? Por exemplo, a Volkswagen mostrou o caminhão elétrico lá na Fenatran de 2017, né? E às vezes, né, o pessoal pergunta para a gente lá da editora, mas cadê, né? A gente já viu isso há tanto tempo. E o que a gente diz é sempre isso: olha, uma fabricante de caminhões ou de qualquer que seja o veículo só começa a vender esse produto quando ele está realmente testado, retestado, comprovado, né, para não ter problema, porque mexe com imagem de marca, além de tudo, né? Não tenha dúvida, isso no mundo Volkswagen, esse conceito é muito forte, né? Jamais a Volkswagen vai lançar um produto novo, uma tecnologia nova, sem estar realmente 100% testado nas bases, nas normas da Volkswagen, que são bastante exigentes, né? E o usuário, o público em geral, ele tem essa ansiedade, essa necessidade de ver o que ele vê nas feiras, da Sim. demonstração, ele acha que já está pronto, e nem tudo.
Você mostra um caminhão lá no mês de outubro, novembro, você vai vender esse caminhão talvez só no semestre do ano seguinte, né? Exatamente. Não, esse veículo, eu diria a vocês, esse veículo hoje ele está bastante maduro. Eu diria ele poderia ser lançado já, no aspecto de construtivo, no aspecto de tecnologia. Ele é um veículo bastante maduro e aprovado. Ele tá Alô, pronto. vocês estão me ouvindo? Estou Sim. ouvindo. Ok. Então ele está bastante maduro. Qual é a questão de um veículo elétrico? Um veículo elétrico, o coração dele são as baterias, né? As baterias é o coração. As baterias, elas são ainda não. Nós não temos as baterias no Brasil. As baterias elas são importadas. Então, ela tem uma carga de valores ainda bastante pesadas na composição de um veículo elétrico. Então, quando você tem uma variação cambial, que nos últimos meses aí você observou a casa de 50%, o dólar sai de 4, vai a 6 em 2 meses. Então, realmente, isso começa a pesar, porque é um investimento grande, mas no final da conta, além do apelo institucional, marketing, meio ambiente, logicamente tem que fazer sentido na última linha. O TCO do veículo tem que justificar a aquisição, a opção por um ou outro modelo. E realmente ele se mostra muito adequado, o custo operacional dele é muito mais vantajoso do que um veículo convencional. O custo de manutenção também é muito menor, porque o veículo é um motor elétrico, não quebra, não tem muita questão para dar problema. Então, realmente, ele faz sentido. A equação que precisa chegar no custo correto, porque a gente pode oferecer um veículo com muita tecnologia. Eu vender um delivery com 13 toneladas e custa 2 milhões de reais, quando um convencional está na casa de 200 e alguma coisa. Sim. Então, ainda ele não se viabiliza. A ordem de grandeza não é essa, mas ainda ela é bastante sensível quando você busca realmente fechar um negócio. Nós temos clientes já com intenção de compra colocada, e a gente está, logicamente, com a pandemia, a gente teve realmente alguns atropelos da cadeia de suprimentos, então atrasaram um pouquinho o nosso prognóstico, a nossa programação e planejamento, mas o veículo elétrico ele é uma realidade e eu diria ele chega logo, hein? Ele chega muito logo. Nos parâmetros de tempo de uma indústria automobilística, considerando que ele nasceu em 2017, 4, 5 anos, é um prazo bastante rápido para a gente apresentar um veículo com o grau de qualidade e robustez que ele vai apresentar. Sim. Não, é rápido, sim. A gente que está acostumado a acompanhar a indústria automobilística, a gente sabe que 5 anos é um prazo curto para você Sim, desenvolver um produto, colocar ele no mercado, né? É sem verdade. dúvida. E aí, Dani, você tinha falado do fim? Eu falei, porque eu queria saber também se vocês têm mais alguma consideração para fazer. Eu acho que a gente conseguiu abordar todo esse processo da história da Volks, né? Assim, não dá para falar tudo, Não dá. seria longo, mas eu acho que a gente conseguiu passar por todos os modelos importantes, ou todos os fatos que marcaram a história, que ajudaram a Volks a estar no patamar que ela está hoje, né? E aí eu queria te agradecer, Sérgio, pela disponibilidade sua. A gente sabe que hoje em dia está bem complicado, né, a questão do tempo, mas eu quero te agradecer pela sua participação, foi bem legal. Você contextualizou tudo bem certinho, acho que deu para todo mundo entender um pouco desse processo. Eu conheço bem a história da Volks. Queria saber se você tem mais alguma consideração para fazer. Não, eu tenho só a agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, pessoas renomadas do mercado brasileiro de caminhões, mestres aí, o João, realmente professor, você, Daniela também. E eu acho que quem falar do que você gosta, falar com paixão das coisas, é muito legal. Então, eu acho que o caminhão ele é apaixonante, né? O diesel entra na gente, faz a transfusão com sangue, entra o diesel, aí você não consegue sair, tirar mais o diesel da veia.
Verdade. Então, é apaixonante a gente falar do que gosta, né? Então, obrigado pela oportunidade, parabéns novamente à revista Carreteiro. E legal, que continuem, acho que são aprendizados. A pandemia nos trouxe o aprendizado das lives, né? As lives eram pouco usadas e hoje elas são muito usadas e a gente consegue aí rapidamente falar com muita gente ao mesmo tempo. E isso é muito legal, uma oportunidade que eu e a Volkswagen Caminhões agradeço aí o apoio que a Viviane também nos deu, da nossa comunicação aqui, e a vocês que sigam aí contando sempre conosco, aí nós estamos sempre à disposição de vocês. Obrigado, uma boa tarde a todos os participantes, a todos os presentes, um grande abraço a todo o público. Obrigada, viu, Sérgio? João, tem alguma consideração? Só para terminar, eu também queria agradecer ao Sérgio pelo tempo dele. Achei muito legal esse bate-papo. Ele falou algumas coisas, algumas não, falou várias coisas que eu não sabia, agora fiquei sabendo sobre a história da Volks. E eu volto a dizer, eu acho que a Volkswagen adotou a estratégia certa, começando a montar no país uma rede de pós-venda bem forte, uma rede de concessionários e entrar com o caminhão certo e também vir com o tailor-made. Eu acho que tudo isso daí ajudou a consolidar a marca no país, o crescimento, essa liderança aí por mais de 10 anos, né? E agora veio com essa linha delivery, que é um caminhão realmente bastante competitivo, né? Isso daí está aos olhos de todo mundo, né? E uma coisa que o Sérgio não vai contar para nós, é claro, quando é que vem a próxima cabine do Constellation, né? Que já andou aparecendo algumas fotos por aí. Aliás, ficou muito bonita, né? E eu ainda não vi. a pandemia também atrapalhou isso. Não, eu acho que sempre na nossa empresa ela sempre trabalha com inovações, ela tem novidades sim chegando. Realmente eu não tenho autorização para falar em que família que a gente segue apostando e de que forma a gente vai inovar, mas eu acho que logo logo você tem notícia boa para dar matéria boa, mas logo logo mesmo. Obrigada. Já tem até uma próxima live, talvez, para falar dessa nova cabine. É isso aí. Legal, Sérgio. Tá bom? Um abraço para você, obrigado. Maravilha. Obrigado a vocês, um grande abraço. Tchau, Daniela. Tchau, João. Tchau. Aos caminhoneiros que não conseguiram acompanhar a nossa live, né? Que ela vai ficar disponível aqui no nosso Facebook da Carreteiro. E daqui a pouquinho ela já está subindo também para o YouTube da TV Caminhão. E na próxima semana a gente continua essa nossa viagem, né? Vamos falar mais um pouquinho de caminhões que marcaram todo esse período aí. Tá bom? Obrigada por todo mundo que nos acompanhou. Obrigada, Sérgio. Obrigada, João. E até a próxima, gente. Obrigado a vocês. Cuide-se. A gente pode contar qual é a próxima? Pode, claro. Vocês vão contar? Você vai contar qual a próxima? Conta aí. Você também não vai me contar, né? A gente faz depois, pode ser? Tá bom. Eu vou descobrir rápido, né? Tá bom. Vai descobrir rapidinho. Tá certo. Tá bom, gente. Obrigada. Um abraço. Tem espaço para todos, né? Tem espaço para todos. Com certeza. Tá bom. Tem muita história para contar. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.